Em primeiro lugar, boa tarde, povo brasileiro, povo de outros países lá fora. Eu quero dizer para vocês aqui, imediatamente, dar um ponto de referências para esses povo que se diz ser crente. Ser crente é acreditar em Deus, é amar o próximo, respeitar o próximo, amar e respeitar o direito de cada um. Não é dizer que Deus falou com ele naquele momento. Não é dizer que Deus falou com ele agora, né? Porque eu sou exemplo disso, porque eu já fui em várias igrejas. A última igreja que eu andei foi a Igreja Universal Reino de Deus, que se fala Reino de Deus. Mas no fundo lá não é nada de Deus. E é a igreja que fala mais do demônio do que em Deus, é a Igreja Universal Reino do Dólar. O título é esse: Igreja Universal Reino do Dólar. O dono da Igreja Universal Reino do Dólar, a assinatura dele é diferente dos outros. É o Edir Pede Mais Cedo. E o outro é o Silas Mala Cheia. Não é o Malafaia, é o Silas Mala Cheia. Tá? E a outra é essa Fernanda, que estava com essa demagogia, tá? Falando sobre isso, sobre o Lula. Ela tem que lavar a boca antes, tá? Com criolina, com besocriol, antes de falar essas besteiras, essas asneiras, que uma pessoa dessa, ela sabe malmente comer o feijão com arroz do dia a dia que tem, tá? Porque eu acredito nessa pessoa que ela é demagoga, né? Uma profana, eu digo logo assim, profana, que ela não sabe nem que dia é hoje, direito o dia da manhã. Porque o dia da manhã não nos pertence, pertence a Deus. Então a pessoa, para falar uma coisa dessa, ela tem que pensar, raciocinar e ter um cérebro funcional. Não um cérebro débil mental não, tá? Então é esse o que eu quero dizer. Eu estava ouvindo hoje os vídeos lá daquele rapaz que fala lá de Portugal, do Portugal. Sou ouvinte dele também, sempre baixo os vídeos dele, comentário dele, da cidade do país lá fora. Então, a maior parte desse povo protestante, eles querem ser mais do que Deus. Então eu sou um crítico, que falo mesmo a verdade. E não é uma coisa que eu quero dizer assim, que aconteceu comigo, é uma coisa real, é uma coisa que acontece com qualquer um. Então as pessoas têm que largar de ser profano, porque ele, às vezes ele mata, ele rouba, ele vende droga, ele vende tudo que não presta na vida, tá? Então o que é que acontece? Aí quando por último a polícia pega ele, leva lá para uma cadeia, para uma penitenciária, aí ele já está xingando o povo de católico, dizendo que o católico é Satanás. Igual eu tenho visto muitos. Não foi aquela pessoa que me disse, não. Que me disse, não é uma palavra de comprovação, tá? Então, eu quero dizer só isso. As pessoas têm que seguir as religiões deles, largar de ser profanos, largar de ser hipócritas. Que Jesus Cristo disse: cuidado com aqueles falsos profetas que andam por aí anunciando o nome do meu Pai em vão. Cuidado com as ovelhas cuidado com as ovelhas que vestem de lobo. Ou ao contrário, cuidado com os lobos que se vestem de ovelhas, que são os falsos profetas, Judas Iscariotes. Então, será que o povo não pensa, não raciocina na hora de falar as demagogias deles? As hipocrisias? Eles têm de pensar isso antes de falar. Não é a hora de dizer que vai julgar, dizer que o Lula vai morrer amanhã, que o Lula vai morrer depois. Por que ela não acerta o número da Mega Sena todo dia, já que ela é uma profana? Que esse tipo de gente eu chamo de profana, não é profeta. Viu, os senhores que estão me ouvindo e dando um like no meu vídeo do outro lado do Brasil, tá? Da França, da Itália, da Argentina, do Portugal, dos Estados Unidos. Então a pessoa tem que seguir a religião dele. Ele tem que largar de ser demagogo
largar dessas hipocrisias, que são pessoas hipócritas, fariseus, né? São Judas Iscariote, tá? Então eles têm que parar com isso, dizer que Deus disse para mim, que Deus disse para mim que vai acontecer algo hoje, que Deus disse para mim que vai acontecer algo amanhã. Por que não diz assim, por que não fala, né, das mentiras que eles falam, das profecias dos hipócritas, fariseus, que eles falam? Né? Então eu acho isso um absurdo da minha parte, eu acho uma coisa muito errada. Então esse é o meu recado que eu estou dando certinho. A pessoa que curtir, quiser curtir o like, pode meter o dedo, tá? E põe para lascar, que isso aí é a verdade que eu estou falando. Porque eu sou exemplo disso, eu já fui em outras e outras igrejas. Igreja quadrangular, igreja pentecostal, igreja universal, igreja quadrangular, igreja Deus é Amor, igreja batista. É tanto que o meu ex-patrão era um crente da igreja batista e era maçom. Então eu nunca vi esse tipo de crente, tá? O meu ex-patrão, que era crente maçom, se chamava Roberto Caldeira Guerra, que morava em Jacundá. Então, para que isso? Por que a pessoa tem que ser além de crente maçom? Então, gente, é isso que eu digo para vocês. Eu sou um cara mais conhecedor. Eu não vou dizer que eu sou um cara que eu conheço o país inteiro, mas eu sou um camarada que eu já fui em várias religiões protestantes. O verbo correto é protestantismo, tá? Povo protestantes, hipócritas, fariseus, os faraó, né? Então esses tipos de gente, o país está cheio, e muitos bestas estão sendo mulambo para encher a bunda desse Judas, que é o Judas Iscariote. Então o povo tem que acordar para o mundo, tem que acordar para a vida, o povo tem que enxergar, porque tem gente que é cego, não enxerga a realidade, tem os dois olhos bons, enxerga como se fosse uma águia, caminha como se fosse um peixe nadando dentro de um grande, nadando dentro de um mar, e a pessoa não enxerga, gente. O que é isso? Vocês estão morrendo afogados no meio de tanto patriotismo, de idolatria. Isso é povos idolatra que fica montando uma igreja ali, outra ali, dizendo que é uma igreja, que é uma igreja de Deus, que coisa nenhuma. Isso aí é uma igreja, aquilo que fala na Globo é pequenas empresas, grandes negócios. Esse povo protestante são pequenas igrejas, grandes capital, grandes dinheiro, né? Então é igual esse Valdomiro Só o Diabo, que o povo fala que Santiago não tem nada. Isso aí é um vendedor de ilusão, tá? Isso aí é um vendedor de ilusão. Pergunta a ele o que aconteceu com ele lá em Eldorado dos Carajás, que ele foi para lá, dirigiu um culto, dizer que foi celebrar um culto, arrumou um cara, um comerciante, pôs o cara na cadeira de roda, dizendo que ia fazer um milagre, e sendo que todo mundo conhecia o comerciante lá do Eldorado dos Carajás, né? Carajás fica no sul do Pará, né? Fica lá onde o Almir Gabriel do PSDB mandou matar aqueles 19 sem terra, junto com o Coronel Pantoja de Marabá, que fica na PA 150, que fica em direção à Transamazônica. Então quer dizer, esse povo, por que ele não falou que ia acontecer isso? Que está dizendo que o Lula vai morrer hoje, vai morrer amanhã. Por que diz que o Bostanágua ia morrer? Aí agora fecharam a sepultura dele, que não foi morto. Igual disse o rapaz lá da cidade lá em cima, lá, né, de Portugal. Então, poxa, a pessoa deveria ter o senso, um reconhecimento da palavra sagrada, da palavra abençoada. Deus, gente, não é picolé, nem sorvete, para andar em boca de pessoas demagogos, não. Pessoas hipócritas. A pessoa deveria ter um conhecimento mais profundo, conhecer a Bíblia melhor, do que andar falando asneira, coisas chatas, coisas nojentas, coisa que dá nojo. Isso é uma falta de vergonha, uma falta de respeito. Será que Deus, como diz, Deus é um qualquer que vive aí aonde a gente quer? Será que Deus é um bebedor de pinga
Um bebedor, um tomador de cerveja para andar em qualquer canto na boca desse povo? Deus é uma pessoa limpa, uma pessoa pura, uma pessoa sem pecado. Não é um bando de hipócritas, fariseus igual esses, vive pronunciando o nome de Deus em vão, não. Como eu retorno a dizer a palavra outra vez, né? Cuidado com os falsos profetas, esses demagogos hipócritas.